Olá, sejam todos bem-vindos. Se essa mensagem chegou até você, é porque Deus tem uma palavra para o seu coração. Obrigada pela sua presença, obrigada pela sua companhia. Estamos falando sobre a tentação que Jesus sofreu por 40 dias no deserto. Lucas capítulo 4 diz que Jesus, cheio do Espírito Santo, ele voltou do Jordão e foi levado para o deserto. E ali ele passou a ser tentado. Você percebe que Jesus, cheio do Espírito Santo, ele estava cheio, ele estava em jejum. E ali, neste momento no qual o Espírito dele está sendo fortalecido, no qual ele está se anulando para vivenciar os propósitos de Deus, porque a partir dali ele vai começar a viver tudo isso, é onde o diabo aparece. Então você pensa, eu estou no melhor momento da minha vida espiritual, estou buscando a Deus, estou indo à casa do Pai, estou obedecendo, eu estou isso, estou aquilo. É o momento propício para o Satanás, para o diabo te tentar, porque foi isso que aconteceu. Ele não tentou Jesus na fraqueza do seu dia a dia, mas quando Jesus estava fortalecido pelo Espírito Santo. E aqui ele tenta Jesus na sua necessidade momentânea, porque você vai perceber que ele diz para Jesus transformar pedra em pão. Por quê? Porque Jesus tinha fome. Jesus não tinha sede. Provavelmente ele bebia água, mas ele tinha fome. E o diabo tenta naquilo que ele mais necessitava. É isso que ele tenta fazer conosco, nos levando a cair em tentação justamente na nossa necessidade. Ou naquilo que nem precisamos, mas desejamos, cobiçamos. Foi o que aconteceu com Eva, porque Eva não precisava daquele fruto, ela tinha milhares, mas ele fez com que ela olhasse, desejasse, cobiçasse. Mais um aprendizado que eu tenho também desta tentação é que o diabo ele aparece para Jesus, provavelmente da forma que ele realmente é. Porque Jesus o conhecia bem antes da fundação do mundo. Jesus disse, eu vi Satanás cair dos céus. Ele viu. Então já Satanás não precisava esconder a sua verdadeira face para Jesus. Mas se você perceber, no jardim do Éden, ele aparece para Eva como uma serpente. E por que uma serpente? Porque Eva vivia no jardim. Ela vivia no jardim. Então ele aparece como uma figura de um animal. Então, aonde você estiver, o diabo pode usar o ambiente que você está para te tentar. Ele pode usar pessoas que têm o poder de persuasão na sua vida, pessoas que têm o poder para te orientar, para te aconselhar, mas seriam conselhos malignos, seriam para te levar para um caminho, para uma tentação, para fora da vontade de Deus. Você precisa ter essa percepção, você precisa ter esse discernimento, porque o diabo ele age com cada pessoa. Aqui está dizendo no título da minha Bíblia, porque na outra versão não tem título, mas essa tem. Aqui diz a tentação de Jesus. Assim como tem a tentação de Jesus, tem a tentação de José, de Paulo, de Roberto, de Joana, de Maria, de Fernanda, seja lá de quem for, todos nós passamos por uma tentação. Sabe por quê? Porque o diabo está vendo Deus revelar o propósito na sua vida. O diabo vê quando Deus faz planos para você. O diabo vê quando Deus vai te entregar algo. Por exemplo, voltando ao jardim do Éden, ele sabia que Deus havia dado uma ordem a um homem. Ei, você pode comer de todos os frutos, mas da árvore do meio, não. E por que ele sabia? Porque ele estava ao derredor. Ele estava ao derredor, querendo, planejando. Quando Deus fez essa declaração para o homem, deu essa ordem, ele estava ali. E aí ele começou a planejar uma forma de o homem ser atraído para comer do fruto.
Adão e Eva estavam no jardim guardado, protegido, mas não deixou de ser tentado. E eles caíram. Então não importa qual lugar que você esteja, se você acha que está em lugar de segurança, cuidado, porque o inimigo pode infiltrar. Se infiltrar, usar alguém para fazer você cair em tentação. Então, a gente aprende mais uma vez com esta palavra do Senhor e sempre ela vai se renovar. Cada dia mais a gente vai aprendendo e aprendendo, porque é assim que o Senhor quer. Quer que tenhamos um coração ensinável. Eu quero trazer para você a segunda tentação de Jesus. No meio dessa tentação de 40 dias, a estratégia do diabo agora é outra. Ele foi primeiro com a necessidade da comida momentânea, a fome que Jesus estava, e não deu certo. Jesus usa a própria palavra para dizer: ei, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E aí depois o diabo volta de novo com uma outra tentação. E aqui diz, e ele disse: eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor. Na outra versão está dizendo que eu darei todo o poder e a toda glória. E aqui diz assim: te darei toda a autoridade, todo o poder, toda a glória sobre eles, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Veja só o que o diabo diz para Jesus: posso dá-lo a quem eu quiser, porque me foi dado. Jesus não nega isso. Jesus não chama Satanás, não chama o diabo de mentiroso. Você é um mentiroso, nada lhe foi dado. Jesus não diz isso. Olha só o que Jesus diz, está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Por que Jesus disse isso? Porque o diabo falou: eu vou te dar tudo isso, mas se você me adorar, tudo isso que eu falei será seu, Jesus. E Jesus vai com a palavra. Jesus vai com Deuteronômio 6,13, que diz assim: ei, vamos lá, olha o 12, tenham cuidado, não esqueçam o Senhor que os tirou do Egito, da terra de escravidão. Tema o Senhor, o teu Deus. Tema o Senhor, o teu Deus. E só a Ele prestem cultos e jure somente pelo seu nome. Jesus vai lá na palavra, vai lá o que está escrito, o que está registrado, e fala para o diabo: ei, está escrito, somente a Deus deve adorar, somente a Deus deve prestar culto, somente a Deus eu devo me prostrar. Mas o diabo, ele promete algo para Jesus, no qual ele diz: ei, eu posso te dar porque me foi dado. Isso também me chama a atenção, porque ele está dizendo a verdade. E essa verdade está escrito, está registrado. Olha só, em Gênesis capítulo 1, versículo 28, que diz assim: Deus os abençoou. Isso aqui é quando Deus fez o homem. Deus os abençoou e lhe disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. E eu quero trazer para você uma definição de subjugar, porque o diabo diz para Jesus: eu vou te dar porque me foi dado. E o que é subjugar? Deus tinha dado para o homem o domínio, colocou ele sobre o domínio. Deus deu para o homem o controle sobre as coisas. Deus deu para o homem o governo. Deu ao homem o poder de organizar e de ordenar. E quando o homem cai, ele dá para o diabo tudo isso. Ele dá para o diabo poder e autoridade. Na verdade, ele já tinha recebido o poder, ele era um anjo de luz. O diabo dá para o homem, dá para o diabo a autoridade sobre a terra, o domínio, o poder de subjugar. Por isso ele diz para Jesus: eu vou te dar se você se prostrar diante de mim, se você me adorar. E Jesus não questiona isso, porque Jesus sabia que ele estava sobre o domínio mesmo, que estava sobre o governo do diabo.
Mas ele diz, não, não prostro, porque somente ao meu Deus, somente ao Senhor deve se prostrar, adorar, somente a Ele deve prestar cultos. É isso que Jesus nos ensina. O diabo, ele vai vir com bandejas, o diabo vai vir com atrativos, distração, e vem em forma de poder, vem em forma de autoridade, vem em forma de glória do mundo. Do mundo, porque também nos foi dada autoridade, Jesus nos deu autoridade para pisar em escorpiões e serpentes, mas a autoridade do reino dos céus. E o diabo, ele veio com essa autoridade do reino das trevas. E no início do versículo 5, diz assim, o diabo levou a um lugar alto. A um lugar alto. É assim que ele faz. Ele tenta levar o homem a um lugar alto para iludir, para o atrair para a destruição. E aqui fala que ele mostrou no relance, no instante, numa rapidez. Porque é assim também que ele faz. Ei, você pode ter do dia para a noite. Ei, se você quiser, eu faço acontecer na sua vida. Lembra daqueles vídeos na internet no qual mostrava-se um lugar, uma situação, e a pessoa no estalar de dedo tudo mudava? É isso que o diabo quer que você pense. Ah, sim, comigo é assim. No estalar de dedo a sua vida é mudada para melhor. Basta você fazer a minha vontade. Basta você se render a mim. Basta você se prostrar o que eu quero. Eu vou te dar tudo isso. Eu vou fazer tudo isso na sua vida. E não é verdade? Ele está te atraindo para a morte? Porque lembra o que ele disse para Eva? Ei, ele não quer que você coma desse fruto para que você não se torne como ele, conhecedora do bem e do mal. Olha a promessa que Lúcia estava fazendo para Eva. Olha a proposta. A proposta que ele está fazendo. É por isso que ele não quer que você coma do fruto, para que você não se torne como ele. As promessas do diabo são assim. É rápido, é no relance, é no instante. Eu vou te pôr alto, eu vou te dar poder, eu vou te dar autoridade. Eu vou te dar domínio sobre isso, mas na verdade é só para te atrair para a vontade dele, para te atrair para fora da vontade de Deus. Porque fora da vontade de Deus você fica vulnerável, você se torna uma presa fácil para o diabo, para destruição. É isso, ele queria destruir Jesus, destruir o propósito de salvação, porque sobre Jesus estava a salvação do mundo. Sobre Jesus estava o poder e a autoridade para que pudéssemos pisar na cabeça do diabo. Para que pudéssemos resistir ao diabo e ele ter que fugir de nós. Estava tudo isso sobre Jesus. E era por isso que ele queria atrair para destruir. Ah, meu irmão, minha irmã, um grande propósito na sua vida. Tanto que o diabo quer te atrair para que você saia fora dele, da vontade do Senhor e te destruir. Porque destruindo você, a vontade de Deus não se cumpre. O propósito de Deus não se cumpre na sua vida. Não é verdade? Então, percebe-se. Ei, tenha discernimento. Peça o Espírito Santo para te orientar. Jesus, me ajude a vencer essa tentação, pois o Senhor venceu. Jesus vai te fortalecer, o Espírito Santo, o mesmo que fortaleceu Jesus neste deserto, porque Jesus estava cheio do Espírito Santo, ele também vai te fortalecer, meu irmão, minha irmã. Ele é chamado de ajudador, ele vai te ajudar. Ele é chamado de conselheiro, ele vai te aconselhar dizendo, ei, sai disso. Sai disso porque isso aí é uma atração do diabo para a sua vida. Sai disso porque isso é um atrativo. Ele só quer te seduzir, mas nada de proveito tem aí, porque nada tinha de proveito para Jesus. E aqui ele mostra todo o reino da terra. Aqui fala sobre isso. E ele mostra todos os reinos do mundo. O diabo tem o controle, tinha o controle sobre tudo isso, todo o reino do mundo estava oferecendo para Jesus de bandeja. Toma aqui, é só se você se prostrar. É isso que o diabo tenta fazer conosco, negociar. É só você fazer a minha vontade, é só você mentir, porque o diabo é o pai da mentira. Ah, é só você superfaturar,
É só você fazer isso, você vai se dar bem. Você vai crescer. Só você enganar essas pessoas aqui que você vai ter tudo isso aqui vai ser seu. É isso que o diabo quer que você pense. Mas na verdade há um propósito de destruição para a sua vida. É isso. Jesus veio para nos ensinar que o diabo ele não faz nada sem ter um fim trágico para nós. Tudo que ele faz é intencional para nos destruir. Por quê? Porque ele olha para nós e vê a nossa imagem e semelhança de Deus Pai. E um dia ele desejou ser como nosso Pai Celestial. Um dia ele disse no seu coração, expôs no seu coração, eu vou subir aos céus e assentar o meu trono e ser como ele. E ele não conseguiu, porque ninguém jamais vai conseguir ser como nosso Pai Celestial. E ele foi lançado, jogado nesta terra. E o que havia... o Senhor fez todas as coisas, fez o homem, a imagem e semelhança dele, o diabo quis destruir. Quando o diabo olha para você, meu irmão, minha irmã, ele vê Deus. Ele vê planos de Deus, vê propósito de Deus, vê futuras gerações cumprindo a vontade dele. Ele olha para você e vê até a sua milésima geração, não se engane. Ele não olha para você e vê somente uma vida ali no presente. O diabo, ele consegue ver gerações. Ele tentou destruir Moisés, porque Moisés já foi um homem prometido lá para Abraão, quando Deus falou, eu vou levar o teu povo, eles vão ser escravos, mas eu vou levantar o libertador. E aí o diabo começou a instigar Faraó a matar as crianças quando nascesse. E ali foi livrado, Moisés foi livrado. E o interessante é que Moisés, ele também foi tentado pelo poder, tentado pela glória, tentado pelos reinos, porque ele foi criado na casa do faraó, pela filha do faraó, mas chegou um tempo que ele recusou ser chamado de filho da filha de faraó. Ele recusou, ele preferiu ser maltratado com os irmãos judeus, com os irmãos hebreus, como o seu povo, assim fala a palavra do Senhor, com o seu povo. E aí Moisés rejeita os manjares, rejeita, porque se ele continuasse ali naquele palácio e tudo mais, ele não teria sido o libertador que Deus tinha colocado, tinha estipulado, tinha nomeado. Quando ele nasceu, havia um propósito para a vida de Moisés. E Moisés recusa ser chamado de filho da filha de Faraó. E Jesus recusa prostrar-se, adorar o diabo. E o que acontece depois? Assim como Moisés foi o libertador, Jesus é o libertador de todos nós. Porque há uma recompensa na obediência. Jesus obedeceu à vontade do Pai. E Jesus me ensina que eu e você devemos também obedecer à vontade do Pai e vencer a tentação momentânea, seja de qual forma ela vem. Resista ao diabo, ele vai fugir de você. Mas a tentação você precisa vencer, você precisa de um escape, Deus sempre dá um escape, você precisa vencer tudo isso. Amém? Quando você reconhecer que está sendo tentado, peça ajuda do Espírito Santo. Ele ajudou Jesus, ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar a vencer essa tentação. Amém? A palavra do Senhor nos ensina a fugir da aparência do mal. Ele não pede para você enfrentar a aparência do mal, mas pede para você fugir. Quando você vê que é alguma cilada, alguma armação, planos malignos, diabólicos, fuja. Fuja, resista ao diabo, mas fuja da aparência do mal. Amém? Temos muitos ensinamentos por esses dias. Que o Senhor venha falar conosco grandemente, pois essa palavra é poderosa, poderosa para os dias de hoje. Amém? Vamos orar? Pai, damos graças ao Senhor. Muito obrigada, Pai, porque mais um dia de aprendizado com a Tua palavra. Mais um dia que aprendemos com Teu Filho amado Jesus Cristo. Senhor, sabemos que o diabo chega com bandejas atrativas de poder, de glória,
momentâneos, ó Pai, dizendo que nos dará tudo isso. Ah, Senhor, se deixarmos o Senhor, se abandonarmos o Senhor, os teus preceitos, os teus decretos, as tuas ordenanças, a tua palavra, sabemos que Ele quer nos atrair para a morte, para a destruição, para a vergonha, para a humilhação, como Ele fez com Adão e com Eva. Senhor, mas pedimos que o Senhor nos dê o escape, porque o Senhor dá o escape para toda tentação. Senhor, pedimos que o Teu Espírito nos ajude, como ajudou Jesus Cristo, que nos fortaleça, como fortaleceu Jesus, que nos aconselhe, como aconselhava Jesus, é o conselheiro. Ah, Espírito Santo, nos ajude a discernir lugares, pessoas, situações, porque nem toda porta que é aberta é o Senhor que abriu, nem toda oportunidade que chega foi o Senhor que fez ter essa oportunidade, nem todas as pessoas são enviadas por Ti. Senhor, que venhamos discernir quando é o inimigo agindo de estratégia para nos atrair, Senhor, para nos iludir. Em nome de Jesus Cristo, dai-nos sabedoria, Senhor. Aprendemos que foi no momento em que Jesus mais estava cheio do Teu Espírito. Foi no momento em que Jesus jejuava. Foi no momento que Jesus estava buscando o Senhor, que o diabo apareceu para tentá-lo. Senhor, é no momento em que buscamos mais a Ti, é no momento que estamos mais dedicados ao Senhor, ao propósito, à obediência, que o diabo aparece para nos tentar. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda a vencer tudo isso, para a glória, para o louvor do Teu nome e para o reino dos céus. O reino dos céus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Se essa mensagem falou ao teu coração, meu irmão, não hesite em passar, em compartilhar. Em nome de Jesus Cristo, não seja tímido. O reino dos céus não é para os tímidos, é para os ousados, os corajosos. Você é um corajoso? Você é uma corajosa do Senhor? Então compartilha, se inscreva, chama outras pessoas também para se inscrever. Amém? Vamos fazer com que esse canal de bênçãos cresça cada dia mais para a glória do Senhor. Amém? E que o Senhor te abençoe ricamente, poderosamente e abundantemente todos os dias da sua vida e da sua família, até a volta do nosso Salvador Jesus Cristo. E até a próxima mensagem, se Deus quiser.